Começando mais um Pílula Diária, dessa vez dia 17/11, estou gravando esse vídeo na segunda-feira, às exatas 12h48 minutos. E hoje eu vou fazer uma análise talvez um pouco mais otimista. Será que realmente já batemos o fundo? Porque diversos ativos parecem já ter chegado numa região bastante importante de demanda para começar novamente a impulsionar o preço desses ativos. A gente vai começar uma análise primeiro analisando a Solana, que é um dos principais ativos que nós estamos posicionados, e também estamos em busca de fazer ali mais novas entradas. Bom, deixa eu colocar o gráfico aqui na tela da Solana e a gente já começa analisando. Bom, o gráfico aqui na tela. É, Durante toda essa queda, nós estávamos observando os possíveis fundos, né, as regiões onde tinha possível consolidação do preço. E diversas vezes a gente fez compras próximo a esses níveis, por exemplo, ali na faixa dos 177, depois fizemos compra aqui também na faixa dos 145 e fizemos compra também logo no comecinho ali próximo aos 190, quando fez essa base de preço por aqui. Então todas essas bases a gente comprou. O que a gente ainda não comprou foi uma base que, na verdade a gente não comprou essa base aqui, a gente comprou um pouquinho mais acima também, 167. E o que a gente ainda não tinha comprado era essa base. Estávamos aguardando para ver se seria um nível mais consolidado aqui, já que teria esse fundo anterior que parecia um fundo bem sólido com toda essa movimentação. Mas o Ordem Block falou mais alto e finalmente chegamos no nível mais importante, que é o nível aqui dos 140, 139. Chegamos até perder esse nível em períodos mais curtos, podemos ver ali várias capturas de liquidez, mas durante todo o tempo que o estocástico está aqui embaixo, isso gera interesse comprador em qualquer setup, seja 4 horas, 1 hora, inclusive agora no gráfico diário. Então chegamos em um ponto que é um ponto mais importante para tomar essa decisão. E eu sou um tipo de trade que não gosto muito de fazer utilizações de volume, a não ser para confirmar tendências, confirmar padrões gráficos. E nesse momento eu coloquei o volume para a gente ficar monitorando o que está acontecendo nesses níveis chaves em que a gente chega próximo a um possível suporte, um fundo muito forte que pode começar a se manifestar. É notável que eu coloquei algumas linhas de tendência, algumas delas logo no começo. Poderíamos até ajustar agora, tentar trazer um viés mais baixista assim. Então, já montaria uma cunha nesse cenário do gráfico diário, aproximadamente isso aqui seria uma cunha, junto com esses fundos. E olha o quanto que a gente já percorreu desse caminho, ou seja, nossa, chegamos a um ponto agora que pelo menos, mesmo que não seja para fazer uma tendência de alta, uma reversão desse movimento para iniciar uma tendência de alta, ela precisa fazer uma recuperação para voltar em níveis chaves, como por exemplo 165. Nota que o estocástico já chegou bem no extremo, sim, pode passar mais tempo, mas dada a condição agora desse ordem block, de encontrar um ordem block diário, a Solana começa a trazer um interesse comprador. Finalmente, eu vejo um interesse comprador aqui para a gente começar a montar as nossas posições. Então, sabendo disso, eu preciso agora olhar o gráfico intraday. O que é que está acontecendo no intraday da Solana? Nota que eu não coloquei nenhuma média ainda, estamos trabalhando só com a estrutura do preço, analisando cada quebra de estrutura dessa que foi acontecendo durante esse período de queda, a abertura desses gaps de valor justo. Nota como é bem interessante, quando nós chegamos próximo à metade do gap de valor justo, o preço devolveu, e eu já estava falando dessa possibilidade de acontecer, tanto é que a gente ficou aguardando a correção mais acentuada, e parece que essa correção já se desenrolou demais. Bom, a minha tomada de decisão agora vai ser com base em gatilhos de compra, seja agora no gráfico diário. Obviamente eu vou ficar monitorando o intraday, mas o gatilho inicial de compra tem que ser no gráfico diário. Quando a gente começar a ver formações de fundos ascendentes, estruturas de 1, 2, 3 de compras, deixando ali rompimentos anteriores, isso já me dá mais certeza do movimento. Então, agora sim chegou o momento
de colocarmos uma média aqui para poder analisar como é que está a movimentação com relação à média, qual é a distância que nós estamos com relação à média. Então, deixa eu habilitar o nosso indicador aqui de mestre da tendência. Bom, e aí vem o primeiro gatilho. Perceba que durante todo esse movimento aqui de correção, poucas vezes nós conseguimos ficar acima da média de 8 períodos, que é essa média azul. Então, desde o princípio aqui que a gente perdeu a média de 80, foi bem difícil. Quando a gente conseguia ficar acima da média de 8 períodos, nós sentíamos a resistência na média de 80, impulsionando o preço cada vez mais baixo. Até que chegamos agora no Ordem Block e estamos abaixo da média de 8 períodos e bem distante da média de 80. Eu não vou ficar fazendo análise gráfica do passado para mostrar a correlação que isso tem, porque nada garante que o que aconteceu no passado possa acontecer no futuro. Porém, como esse padrão ele é um padrão muito visto pelos traders, existe a possibilidade de a gente estar vendo o final desse movimento, final dessa cunha e o mais aproximação da média de 80 períodos. Então, eu vou começar a montar operações a partir do momento que a gente conseguir superar a média de 8 períodos, ou seja, os 145. Buba, por que você não compra em 137? Eu posso até fazer uma compra nos 137, mas não é um trade. É uma compra para poder não ficar de fora, para fazer uma fracionada. Não é uma movimentação que eu colocaria do meu capital nesse momento para fazer um trade. Então, eu tenho que esperar a confirmação desse movimento, ou seja, superar pelo menos esses gaps de valor justo. E nessa condição, eu já estou colocando aqui um alerta para quando chegar nesse nível, eu poder tomar uma decisão aqui com relação a esse trade. Muito provavelmente eu vou olhar o que aconteceu, qual foi a força do movimento, se teve volume, entrou uma certa quantidade de trades, se sim, aí eu faço essa posição. É muito importante ressaltar que nada disso que está acontecendo tem algum evento externo ou a ver com o bear market. Sim, pode ter a possibilidade do bear market, mas está faltando ainda aquela euforia para que a gente possa ver isso. Então, não vou entrar nesse mérito, porque ainda precisaria perder ali bases mensais para que a gente pudesse pensar em bear market. Mas, de toda forma, o que eu quero dizer é que tivemos notícias positivas para a Solana. E por que está caindo? Muito provavelmente manipulação, que a gente está vendo acontecendo. Várias entradas de ETF, né? Um inflow muito grande na Solana, só que tudo isso é através ali da rede OTC, fica por debaixo dos panos, que não contabiliza nas exchanges. E o que está acontecendo nesse momento não faz nenhuma correlação. Então, de fato, eu acredito que não acabou o ciclo de alta, mas que a gente está passando por um período de manipulação. Bom, vou deixar minha alerta aqui na Solana, para caso a gente consiga romper, eu tomar alguma decisão. E aí eu faria isso com um stop bem curto. Eu tenho duas posições que eu poderia colocar um stopzinho para essa posição. Ou abaixo desse ordem block, ou mais ou menos abaixo desse pavio. São essas duas posições. Uma para fazer um trade ali mais intraday, né? Visando uma saída mais rápida, podendo chegar aqui, quem sabe, até 1.2, né, próxima média de 80, então 1.2 o risco retorno, e outra para um trade realmente diário, que seria ali um swing mais longo, então um stop aqui, essa entrada no mesmo ponto aqui, então traria esses alvos já para esse ordem block aqui, ó. Então seriam todos esses alvos já imaginando que seria uma reversão de tendência. Então tem todas essas posições. O que eu vou fazer? Eu vou colocar lá na sala de operação essas duas operações, tanto uma de curto prazo como uma de longo prazo. Vou colocar a de longo prazo com alavancagem mínima, obviamente, para que a gente possa manter esse stop maior, e vou colocar essa de curto prazo com uma alavancagem maior. E aí, nesse cenário, eu vou ficar monitorando para o gatilho de compra dessa alavancagem menor o período de 4 horas. A partir do momento que a gente começar a superar alguns gaps de valor justo, a gente pode começar a pensar nesse trade de fato subindo. E aí o stop traria para bem próximo, né, desse movimento aqui do ordem block, um pouquinho mais abaixo, ali uns 11%, para que a gente possa fazer uma alavancagem ao nível de não precisar ser liquidado. Se acontecer de a gente ver essa reversão, gente, vai ser bem interessante para o momento que a gente está agora. Se acontecer uma reversão e começar a segurar essa posição aqui, subir, naturalmente a gente conseguiria ver a Solana voltando pelo menos ali na faixa dos $200.
e não necessariamente precisaria ser para uma retomada de alta, se ela voltasse na faixa de US$ 200. Ela poderia estar procurando aí um novo topo descendente. Então, um topo descendente para uma queda mais forte. Então, não necessariamente precisaria ser alta, mas seria o gatilho importante para a saída dos nossos trades e também fazer um lucro durante essa movimentação. Então, percebam que eu foquei bastante na Solana, porque é um dos ativos que está no nível bem crítico, já próximo de tomar uma decisão. Mas a gente vai analisar agora também os outros ativos como o Bitcoin, Hype, BNB. A análise de hoje vai ser uma análise um pouco maior, vai durar um pouco mais, mas justamente para que a gente possa ter uma visão mais completa do que está acontecendo nesse momento. Deixa eu tomar uma aguinha aqui por enquanto, né? Oh, que fala. Bom, agora sim. Sobre a Solana, eu sigo posicionado na Solana, inclusive em posições alavancadas. Tem uma posição alavancada na Solana e tem uma posição no mercado spot, várias posições no mercado spot, né? Algumas que eu comprei na faixa dos 190 até ali na faixa dos 160. E eu tenho diversas oportunidades de realizar lucro nessas posições, porém eu estou tentando conduzir para um período mais longo. E é o que a gente está tentando aguardar aqui, esse gatilho para dar essa justificativa. Vamos analisar o Bitcoin agora, porque eu tracei ontem um canal paralelo no gráfico diário. Desculpa aí. De todo esse movimento de correção agora, que fica mais nítido que a gente está abaixo da média de 80 e que de fato está vendo diversas estruturas de topos descendentes e fundos descendentes. Existe agora um cenário que, enquanto a gente estava focado no I100, tinha um grande ordem block e uma liquidez gigantesca, que essa liquidez já foi 100% capturada. E o Bitcoin não surtiu efeito, não fez uma movimentação positiva, não começou a startar. Deixa eu voltar aqui. O que me leva a crer que nós temos uma liquidez muito mais forte aqui embaixo, que é da faixa dos 81 até os 74. E eu não sei, é cedo para dizer se a gente vai chegar nesse nível, e também é cedo para dizer que se chegar nesse nível, iniciamos o bear market. É uma decisão agora muito cautelosa que eu vejo para o lado do Bitcoin. Até porque, para que a gente consiga ver uma alta de algumas outras criptomoedas, que a gente chama de alt-season, a gente precisa ver uma correção do Bitcoin. Mas tem todo um ciclo, tem todo um suspiro. E eu não vou entrar no caso como funciona o ciclo, que certamente vocês já estão cansados de ouvir isso em diversas lives. A questão é que se eu colocar o gráfico semanal, nós ainda estamos em cima de uma tendência, de uma estrutura de alta, e que basicamente estamos muito próximo do melhor momento. Eu vou limpar todo esse gráfico aqui na tela. Sim, é difícil trabalhar com um volume desse negativo. São várias semanas com níveis acima do normal de correção. Mas essa não seria a primeira vez que algo assim aconteceu, né, dentro de um ciclo. Eu torno a dizer, eu não quero ficar analisando o gráfico passado, tentando justificar que essa movimentação pode acontecer. Na verdade, eu não penso nisso. A questão toda é que estamos em níveis muito bons, ainda segurando fundos ascendentes dentro de uma estrutura. Então, existe total possibilidade de a gente ter ótimas oportunidades próximo a essa linha do pânico aqui nos 88. Porque todo mundo estava aguardando a faixa dos 100 e muita gente também comprou na faixa dos 100, só que perdemos a faixa dos 100. E agora o nível de 88 pode ser o stop de muita gente que botou operações na faixa dos 100. Eu gosto de comprar muito quando o gráfico semanal tem um estocástico aqui no sobrevenda. E se for sobrevenda extremo, melhor ainda, que isso vai gerar uma oportunidade incrível de trade. A gente está muito próximo disso acontecer. Então,
Eu vejo como uma oportunidade, se a gente chegar nesses níveis, tá? Capturar um pouco dessa liquidez do gráfico diário, que é o semanal, mas do ordem block ali do gráfico diário. E já que a gente está monitorando isso, vamos ver o que acontece, por exemplo, em 12 horas, como é que está essa estrutura, se tem algum ordem block que possa sustentar nesse curto prazo, para quem sabe um repique até a média de 80 ali em uns 106 mil dólares. E falando do Bitcoin, eu preciso colocar aqui no mapa de liquidez, deixa eu ver, não está aqui, aqui ó. E falando do Bitcoin, eu preciso colocar aqui no mapa de liquidez para a gente ver como é que anda essas liquidações no momento que tudo acontecer. Deixa eu ver aqui, liquidez no mapa. No momento que todas as operações foram montadas, onde é que está esse nível maior de liquidação? Então, quando a gente passa o mouse aqui de quem está shortando, seria na faixa dos 96 mil dólares. Se o Bitcoin chegar nos 96 mil dólares, essa galera aqui que está shortando, ela vai ser liquidada, porque colocaram seus stops nessa região. Já a galera que está fazendo long, se o preço chegar ali próximo aos 93, 92, até aqui, ó, 91, tem uma grande quantidade. Deixa eu atualizar. Tem uma grande quantidade aqui de movimentação. 1,1 bilhão só nessa faixa aqui. Então é muita coisa que está acontecendo, né? Então isso ficaria na faixa dos 92, na faixa dos 93. E basicamente a gente está aqui, ó, nesse nível agora. Tá flertando nesse nível. Imagina então se o Bitcoin chega aqui na faixa dos 88, todo mundo que estava pensando, será que eu vou vender? Não, eu tenho certeza, vou vender, vou sair da posição. E aí ele captura tudo e começa a desenvolver uma estrutura para voltar a subir. Então essa é a minha visão do Bitcoin. Quer dizer, é o que eu estou aguardando, uma vez que o gráfico semanal ainda mantém uma estrutura forte de alta, está em médias importantes. Ainda que eu coloque aqui um gráfico mensal, também está numa estrutura de alta, até que a gente, né, veja a perda ali dos 80 mil dólares. Isso aqui ainda são fundos ascendentes. Então ainda tem uma estrutura assim, está bem sobrecompradaço, mas isso faz parte de uma tendência de alta, que pode estar acabando, sim. Pode ser que estejamos vendo essa estrutura já sem força. Porém, ainda não está dada como morta 100%. Então, é nesse momento que eu estou bem cauteloso com o Bitcoin, em busca de possíveis gatilhos de compra e para trazer essas entradas, muito provavelmente próximo aqui aos 88, 87. Cara, então se o Bitcoin chegar nesse nível, muito provavelmente o Ethereum também vai perder a faixa dos 3 mil dólares e até, quem sabe, voltar aqui nos 2.300. Eu queria ver o Ethereum, até porque tem trades posicionados. Eu tenho um trade posicionado que, pô, se voltasse aqui nos 3.800 seria uma maravilha, sabe? Não precisaria nem subir de novo. Mas já está tão distante da média de 80 que uma volta para lá já passou do horário. E eu gostaria de ver isso acontecer também. Se a gente pega o Ethereum, por exemplo, marcações de fundo está lá embaixo. Uma cunha também. Só precisa desenvolver um pouco de volume, porque nesse momento só tem volume vendedor. Tem que esperar esse volume vendedor se exaurir e começar a ter um volume comprador. O estocástico já está nos níveis também mais extremos, aguardando só essa entrada de capital. E é nesse nível que eu também quero fazer uma entrada. Apesar de já ter posições, já tenho que recomprar para poder diminuir esse preço médio. Então, aqui na faixa dos 2.382 é uma boa entrada. E se é uma entrada para futuros, o stop tem que estar aqui embaixo. Então, deixa um stopzinho aqui. Então, 2.300, acima da média de 8, por aqui, mais ou menos, já tem espaço para entrada. E para o mercado futuro, né, uma posição para gestão de risco, deixa o stopzinho curto, aplica ali um envelope de Joe Royce, ó, aqui nessa região. Esse é o nível que a gente aplicaria um envelope de Joe Royce, tá? Já fica um pouquinho mais fácil de fugir de uma possível captura de liquidez e tenta esse trade, mas só quando fizer o gatilho de compra, 1, 2, 3 de compra, um fundo,
uma movimentação de fundo mais alta, e aí sim temos um gatilho de compra para esse trade. A relação de risco-retorno para essa operação é de mais ou menos ali levar até 1,2 o risco-retorno dessa operação. Dá para conduzir um pouquinho mais acima da média de 80, caso ela venha ultrapassar, mas 1,2 já estaria ali muito bom para dentro desse trade, né? Digamos aí que esse trade tem um stop aproximadamente de 12%, 13%. Você não pode alavancar mais do que 4x, né? 5x, em 5x ainda tá bom. Então já monta a posição, né? Eu vou fazer isso também lá na sala de operações quando esse gatilho acontecer. Aí eu lanço essa operação lá para que a gente possa conduzir esse trade. Então não coloca muito X por conta do tamanho desse stop. É por isso que tem esse gerenciamento de risco, né? Se você não sabe calcular isso, dá uma olhada depois, caso você seja membro da comunidade, dá uma olhada no curso de gestão de risco. Eu ensino isso na prática, tem uma aula me explicando como montar o tamanho da operação em alavancagem. Bom, BNB é um caso de amor e ódio. O BNB já deveria estar se desenvolvendo bem e até o presente momento não conseguiu se desenvolver. Estou aguardando a BNB chegar num nível de, nesse fundo, começar a subir, mas parece que ela está mais próxima de chegar nesse ordem block. Então tem que esperar mais uma correção que certamente vai acontecer dessa BNB despencar um pouquinho mais. Aí eu começo a pensar, caso a BNB ou outros ativos comecem a tentar uma movimentação agora, e a média de 80 sinta resistência, eu começo a pensar em fazer alguns shorts, tá? De trazer umas operações de short para a gente, também na sala de operações. Mas por hora, BNB é um caso só para ficar analisando como é que vai se comportar nos próximos dias e próximas horas. Agora a Hype é um dos ativos que mais tem me chamado a atenção nessa movimentação, porque tem se segurado muito bem, enquanto os outros ativos como Solana vive perdendo fundos, a Hype está se segurando, apesar de hoje estar iniciando uma queda um pouquinho mais forte. Porém, estamos bem na fita, formando fundos ascendentes ainda, em vez de fundos descendentes, como é o caso da Solana. Eu estava analisando anteriormente esse padrão de Cunha. Quando a gente extravasou esse padrão de Cunha, eu fiz uma entrada mais ou menos aí próximo aos 40, em busca de levar esse movimento até lá em cima. Só que quando chegou perto da média de 80 e não ultrapassou, eu fiz a minha venda e estou esperando uma nova entrada. Provavelmente agora a Hype eu quero fazer uma entrada nos 34 para tentar conduzir até os 41. É um trade mais rápido, porque como toda a estrutura ainda permanece de baixa, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, um dia, é muito provável que qualquer repique que ela tenha seja para uma formação ali de topo descendente. Então, eu não tentaria conduzir um trade muito longo agora, a não ser que haja movimentação, né? Para quem fez posições logo no início aqui também, aí vai ter que aguardar para comprar bem mais lá embaixo um preço mais favorável. Mas nesse momento, se a gente traça uma linha de tendência desses preços atuais, eu tenho uma sensação de que a Hype está tentando fazer aqui um triângulo descendente, ou talvez uma cunha um pouco maior, um canal paralelo um pouquinho maior, e nesse momento a gente está na metade desse canal paralelo. Então, teria que corrigir mesmo para esse ordem block, ou então fazer uma movimentaçãozinha de topo agora, para depois uma queda um pouquinho maior, né? Chegar aqui na resistência, e aí uma queda mais gradual, maior, e aí trabalha para uma evolução do preço. Estocástico ainda não está tão sobrevendido feito os outros ativos que a gente analisou, como uma Solana, está extremamente sobrevendido, como o Bitcoin, está extremamente sobrevendido, como o Ethereum, está quase lá extremo. Sui nem se fala. Então tem vários ativos que em algum momento vão dar pontos. Alguns eu acho que não volta mais, pelo menos fariam retestes para poder uma movimentação ali de resistência, mas tipo trades absurdos. Alguns eu estou com uma sensação que não voltaria mais. Mas isso vai ficar para outra análise, né, que a gente já estendeu bastante aqui esse pílula diário de hoje, mas eu acredito que foi bem informativo para você ter uma noção do que está acontecendo. E fique atento também lá dentro da sala de operações, porque, como eu disse, estou esperando apenas esses gatilhos para que essas operações sejam montadas lá dentro da sala de operações. Vejo vocês amanhã.